Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar neste CD sobre a queda do mundo angelical. Porque se Deus não poupou ou não perdoou aos anjos que pecaram, mas os havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, como diz segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, sumariamente houve duas grandes quedas, a dos anjos e a dos homens. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e epístola de Judas, versículo 6. Os anjos foram criados com a responsabilidade da determinação. Este foi o ideal divino representado por eles na criação. A possibilidade do mal não estava neles de maneira nenhuma como necessidade. Afirma que Deus poderia ter evitado a sua queda, uma vez que tinha poder para fazê-lo. É dispor a vontade divina ao governo contra a vontade divina na criação. Contra a vontade divina representada na criação dos anjos. Eles foram feitos como deviam ter sido. O pecado dos anjos. Quero falar também nesse momento sobre o pecado dos anjos, né? Foram seres espirituais criados por Deus. Mas o que eles pecaram? O pecado dos anjos é conhecido também como pecado angélico. Pois bem, para a imaginação humana, o homem presente assunto é difícil de ser elucidado, a não ser aquilo que pode repreender dos textos e contextos que focalizam o significado do pensamento. Billy Graham observa que a questão importante, porém, não é quando foram criados os anjos, mas quando caíram os anjos. O doutor Gebhardt, citando Santo Agostinho em seu Institutes I de 670, diz assim: embora os anjos, quando criados, despertassem para a consciência em estado de santidade, sem tentação alguma por solicitação externa, não obstante, receberam a incumbência de querer e fazer aquilo que faz parte da santidade. Como no caso do homem, Adão, parece que os anjos passaram por um período de prova. O amor de Deus por eles era o do Criador por sua criatura. Mas eles tinham aquela liberdade de ação que é natural à responsabilidade angélica. Essa liberdade foi concedida ao primeiro homem, mas com essa exceção importante, já havia em existência. Que interessante, né? Da mesma forma que Deus deu liberdade para Adão e Eva no jardim, essa liberdade Deus também tinha dado aos anjos. Já havia em existência um reino do mal, com as suas solicitações externas e forças para o mal. Os anjos não foram a sua existência consciente. A multidão de anjos que, imediatamente eliminada do problema, a multidão de anjos que pecaram sob a influência do primeiro anjo, pecador, ficaram imediatamente eliminados do problema. Eles caíram, cada um individualmente, mas pela força da influência que surgiram depois que experimentaram o seu estado de santidade. Quanto ao primeiro pecado cometido pelo primeiro anjo, seria bom notar que o aspecto metafísico da origem do mal é um problema em que os teólogos encontram certos pontos difíceis de entender. E com referência
a ele, apenas certos aspectos dedutivos podem ser captados pela mente finita. Mas, segundo se depreende, há uma imaginação a ser seguida. Vamos observar. Sob as condições existentes ali, qualquer caminho pelo qual o pecado avança era inexistente. A agressividade contra Deus era a única direção na qual tal ser poderia pecar. E sem dúvida alguma ela viria por meio do orgulho. Sobre esta verdade óbvia, Ocker comenta, além dele comentar, ele escreveu o que segue e parece, portanto, que não havia outro caminho para os anjos pecarem, a não ser pelo orgulho, a não ser pelo reflexo do seu entendimento de si mesmo. Tomados de admiração de sua própria sublimidade e honra, a lembrança de sua subordinação a Deus e sua dependência dele ficou afogada em sua presunção. Consequentemente, a adoração, o amor, a imitação de Deus não puderam continuar existindo. Pois bem, devemos ter em mente 3 pontos importantes no que diz respeito ao pecado original destes seres espirituais. Primeiro, muitos eruditos supõem que o pecado original dos anjos foi terem seguido a Satanás em sua revolta quando tentou derrubar a Deus no passado. Isaías capítulo 14, versículo 12, Ezequiel capítulo 28, versículo 2, e Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e versículo 7 ao 9. Nesta interpretação não existe previsão de tempo, espaço. Foi na eternidade. O poeta Dante calculou que a queda dos anjos rebeldes teve lugar 20 segundos após a sua criação, originando-se do orgulho que tornou Lúcifer pouco disposto a esperar a época em que teria conhecimento. Mas isso é um tanto imaginário, esse comentário. Segundo, os judeus tinham uma tradição da queda dos anjos com base no trecho de Gênesis capítulo 6, versículo 2, supondo que os espíritos angelicais desejaram mulheres humanas e que lhes nasceram filhos, e tais gigantes da terra. Assim, pois, o pecado dos anjos teria sido a concupiscência, como fala na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. E isto colocaria o pecado original dos anjos depois da queda do homem. Mas isso é um tanto improvável, vendo que a serpente foi e seduziu a Eva. Terceira suposição. Outra possibilidade defendida por alguns se baseia no 3º capítulo de Gênesis, onde se narra a história da tentação. Supostamente os anjos vinculados a Satanás, tornando-se corrompidos, assim, por haver ele tentado o homem e sua mulher. E eles se tornaram subsequentemente agentes da corrupção humana. Isso se prende, segundo este conceito, o fato de que os anjos habitavam a esfera terrestre. E por causa do pecado de Adão, que, como diz Paulo, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos capítulo 5, versículo 12, a partir do versículo, evidentemente esse pecado indiretamente atingiu os seres angélicos. A verdade da questão provavelmente se assemelha à da primeira posição. Quanto ao tempo em que ocorreu a queda angelical, é difícil de ser analisado.
Alguns acham que essa queda ocorreu muitíssimo tempo atrás na eternidade. Outros opinam que se deu em Gênesis capítulo 1, versículo 8 e versículo 31, e Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Para isso, invocam o fato de que no segundo dia da criação, Deus não pronunciou a palavra bom, exatamente no dia em que os criou, os ares. Efésios capítulo 2, versículo 2. E Apocalipse 16, e versículo de número 17. Os anjos dividem-se em dois grupos. Vou pegar esse sobreponto da lição, falar sobre os anjos que se dividem-se em dois grupos. Primeiro, os anjos decaídos se dividem em dois grupos distintos. O primeiro grupo é composto daqueles que aderiram a Satanás quando se rebelou contra Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12, Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Esses anjos estão sob a esfera de seu domínio e, consequentemente, não estão aprisionados. Efésios capítulo 2, versículo 2. E Efésios capítulo 6, versículo 12. E Apocalipse capítulo 12 e versículo 7. Muitos e importantes textos paulinos falam dessas organizações do mundo angelical, usando as palavras de autoridade, potestade e tronos. Autoridade, potestade e tronos e principados, no sentido invisível específico de antes invisíveis. São tão numerosos que tornam o poder de Satanás muito extenso. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que o nosso Senhor triunfou sobre estas hostes por meio de sua morte e ressurreição. Veja bem o texto, analise comigo esse texto. E despojando os anjos, e despojando os principados, e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Olha que interessante. A palavra de Paulo, Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quando se faz necessário para a distinção do significado do pensamento, a Bíblia distingue os anjos maus dos anjos bons da seguinte forma: potestades do ar, anjos decaídos, e potestades nos céus, anjos bons. Olha que interessante. Repetindo novamente a frase: potestades do ar, a anjos decaídos, e potestades nos céus de anjos bons. Isso é muito interessante, como diz Efésios capítulo 2 e versículo 2 e Efésios capítulo 3, versículo 10. Os tais anjos maus são agentes maléficos, anjos guerreiros da ordem dos principados. O segundo grupo prende-se àqueles anjos mais ferozes. Esses seres não pecaram por serem induzidos ou tentados, mas voluntariamente. Vejamos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia. Epístola de Judas, versículo 6. O autor sagrado e outras fontes paralelas dizem que algumas ordens angelicais caíram. Eles abandonaram o seu estado original, o lugar de honra
de bem-estar e do domínio que eles possuíram nos lugares celestiais e nas esferas espirituais da existência. Antes, tais anjos contavam com o favor divino, pois eram espiritualmente puros e tinham um poder inconcebível, mas caíram. Isso sucedeu propositamente, fizeram uma loucura, fizeram uma louca escolha, ou uma loucura, e má decisão. A sua má escolha pode se ver em inferência nas palavras de Elifaz, o temanita, amigo de Jó. Veja o que ele diz: e nos seus anjos encontra-se loucura. Olha o que Elifaz comenta. E nos seus anjos encontra-se loucura. Jó capítulo 4, versículo 18, a parte B. Esses não estão presentemente a serviço de Satanás, e sim aprisionados por expressa ordem de Deus, em cadeias eternas na escuridão exterior, esperando pelo julgamento do grande dia. Só unicamente durante a grande tribulação, durante o toque da quinta trombeta, eles ficarão por 5 meses sob o domínio total de Satanás. Depois, certamente, voltarão a ser aprisionados e, evidentemente, comparecerão ao juízo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Epístola de Judas, versículo 6. E Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, na palavra grandes e anjos, a palavra grandes e anjos e pequenos homens, fica subentendido isso. A palavra é grande para anjos e pequenos para homens. Fica subentendido a isso. Em primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, fala-se de espíritos em prisão, os quais, na época do dilúvio, ouviram uma espécie de evangelho da justiça, pregado por Noé, mas que não ouviram o evangelho da graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Os poderosos de Assur, que seria a Síria, com todo o seu ajuntamento, 7 nações, também deviam estar ali, pois foram colocados no mais interior da cova. Ezequiel capítulo 32, versículo 22. O lugar habitado por esses espíritos rebeldes é chamado de região tenebrosa e melancólica, onde se passa uma experiência consciente, porém triste e inativa. Em 2 Samuel capítulo 22, versículo 6, o Salmo de número 9, verso de número 17. O Salmo não tem capítulo e versículo, então é o Salmo de número 9 e verso 17. Existe uma tradição entre os judeus que diz: originalmente, o poço do abismo era reputado como lugar que abrigava os espíritos em prisão, mas ali viviam apenas como sombras e ao vaguearem ao redor. Olha que interessante esse comentário judaico. Existe uma tradição entre os judeus que diz: originalmente o poço do abismo era reputado como lugar que abrigava os espíritos em prisão, mas ali viviam apenas como sombras e vagueavam ao redor. Alguns eruditos pensam que esses espíritos
das passagens de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, e primeira carta de Pedro capítulo 4, versículo 6, são anjos caídos, que são seres espirituais. O termo grego pneuma pode significar qualquer tipo de espírito, ou a porção não material do homem. Mas isso se prende, segundo se diz na literatura judaica helenista, que até advogavam a restauração de anjos caídos. Mas tanto o texto como o contexto de ambas as passagens dizem respeito aos espíritos humanos desincorporados, e especialmente aqueles que foram rebeldes nos dias de Noé. Portanto, não devem ser anjos que estão em foco nesta passagem. Tantos pensamentos, ficamos até muitas das vezes em dúvidas. Mas todos nós que temos o Espírito Santo, ele é a nossa fonte de inspiração. Pois bem, amados, eu quero falar agora sobre os demônios. Fizemos uma conclusão de um assunto ali, falar sobre os demônios e sua existência. Baseando-me em Levíticos capítulo 17, versículo 7. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, falam na existência dos demônios. São outros seres espirituais do mundo tenebroso. No Antigo Testamento, há referências aos demônios, sob o nome San e Ir. Levíticos 17, versículo 7, 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 15, ou Shedder e seu equivalente em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, o Salmo de número 106 e verso 37. O primeiro termo, San e Ir, significa cabeludo e aponta para o demônio como sátrio ou como sátiro. O Senhor Jesus, em vários de seus elementos doutrinários, falou da existência deles. Os profetas do Antigo Testamento e os escritores do Novo comprovam a mesma realidade. Em Levíticos 17, versículo 7, Salmo de número 106, verso 37, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 22, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 33, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 32, Marcos, capítulo 5, versículo 15, Marcos 16, 18, Lucas, capítulo 6, versículo 18, Lucas, capítulo 9, versículo 39, Atos, capítulo 8, versículo 7, Atos 16, versículo 16, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, Epístola de Tiago, ou carta de Tiago, capítulo 2, versículo 19, Apocalipse 16, versículo 14. O significado do termo entre os gregos a partir de Pitágoras, 500 a.C., no ano 500 a.C., tinha vários significados, e a palavra demônios às vezes era considerada um deus, uma divindade no sentido geral. O gênio ou a fortuna, alguma de alguém que pertenceu à idade de ouro e que se tornara agora em divindade tutelar, um deus de categoria inferior. A etimologia da palavra daimon, que se deriva de doimai, que traz a idade de dividir, partilhar. Pode haver alguma conexão com a idade, pode haver alguma conexão com a ideia do Deus dos mortos, como sendo aquele que dividia os cadáveres e etc. Sócrates, grande filósofo, Sócrates, segundo Platão, tinha um espírito como seu mensageiro, que ele reputava como sendo
um demônio dissuadia-o, mas nunca o aconselhava. Filó pensava que demônios tinham a mesma natureza que os anjos, só que os anjos se conservavam a certa distância da terra e eram empregados de Deus, como mensageiros. Evidentemente, Filó conservou isso do pensamento grego. Já o Flávio Joséfo, falei resumido, já Flávio Joséfo empregava demônio a daimonia, especialmente só para espíritos malignos. Esse é o grande Flávio Joséfo, Sua origem, a origem dos demônios. Os demônios têm quadrupla origem nas interpretações bíblicas e judaicas. Primeira, espíritos da natureza, remanescente da chamada concepção animista do mundo. A Bíblia só menciona os espíritos maus que povoam, de preferência, as regiões e lugares mal afamados, como os desertos, ruínas e cemitérios, comparáveis a certos diginins árabes. Isso faz que sua natureza não se coadune com a natureza do mundo angelical, santo ou decaído. A segunda suposição: divindades pagãs rebaixadas ao nível de demônios, como Belzebu, ou como deuses do Helênios. Vamos novamente falar sobre a segunda suposição: divindades pagãs rebaixadas ao nível de demônios, como Belzebu, ou como deuses do helenismo, que Paulo e os pais da igreja comparavam aos demônios. Terceira suposição: espíritos maus de Satanás que, segundo esta interpretação, teriam sido rebaixados de anjos para demônios. Quarta interpretação: anjos caídos num grande cataclismo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, na passagem de Isaías capítulo 34, versículo 11 ao 15, menciona-se uma espécie de satérios, peludos, bodes, em companhia de Lit-Lit, demônios femininos da noite, mochos, dragões ou ouriços e corvos. Isaías capítulo 13, versículo 20. Para pintar a desolação na qual Deus mergulhou a Babilônia, mas isso pelo menos não indica claramente a origem primeira dos demônios. Positivamente falando, só se conhece dos demônios aquilo que é depreendido dos textos sagrados. Alguns comentadores os identificam com os anjos caídos, e por cuja razão fica esclarecido sua origem. Porém, outros defendem que, apesar deles serem espíritos, contudo, passagens como Atos capítulo 23, versículo 8 e 9, nos levam a entender que não são anjos, para aqueles que defendem sua origem em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Deve-se ter em mente que, lendo capítulo 1, versículo 8 de Gênesis, capítulo 2 e versículo 1 ao 3, cair por terra a hipótese da queda dos anjos em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, e também dos anjos terem sido os primeiros habitantes da terra, de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Epístola de Judas, versículo 6. A palavra, entre aspas, habitação ou domicílio, na edição revista e atualizada, não se refere à terra, quando se prende
ao campo metafísico, e sim aos céus, em Deuteronômio capítulo 26, versículo 15. E 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, e versículo 39, versículo 43 e versículo 49. E 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2, Apocalipse, capítulo 14, versículo 4 e 8. Portanto, a origem dos demônios fica quase que envolvida no ministério do mal, em Deuteronômio 29, versículo 29. Porém, isto não afasta a possibilidade de sua existência e realidade. Sua natureza. Do princípio ao fim, as Escrituras comprovam a realidade do mundo dos espíritos, que tanto podem ser maus como bons. Os espíritos malignos têm influência sobre os homens e procuram ocupar os seus corpos. Mateus capítulo 12, versículo 43 e versículo 44. E Marcos capítulo 5, versículo 8. No que diz respeito à sua natureza, são imundos, o que significa que torna o indivíduo incapaz de entrar em contato com Deus, com o culto ao Senhor e com a adoração. Algumas vezes obstinados, com frequência, são maldosos e violentos e também perniciosos. O vocábulo grego que traduz seu nome, daimon, sempre se refere a seres espirituais, hostes a Deus e aos homens. Sua inspiração sempre se limita a atos vis. As passagens de Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34, e Marcos capítulo 5, versículo 2 ao 13, Lucas capítulo 8, versículo 26 a 33, ilustram o significado do pensamento. Ali, os demônios usaram a voz do homem e o homem, tão identificado com a poderosa presença interior que lhe enchia, o ser falou por si mesmo diante da autoridade suprema do Filho de Deus. E pelos demônios que dominavam, incapaz de distinguir entre a sua própria personalidade e a personalidade e influência dos demônios. Também quero falar sobre o seu caráter, o caráter dos demônios. São seres imundos por natureza, violentos. Nenhuma força humana os pode amansar. Marcos capítulo 5, versículo 4. Seu caráter são seres imundos por natureza, violentos. Nenhuma força humana os pode amansar. Marcos capítulo 5, versículo 4. Seus lugares prediletos são os desempenhadeiros, cemitérios, desertos, barrancos e etc. Infesto também os lugares sombrios da terra. Salmo de número 68, versículo 6. Marcos capítulo 5, versículo 5 e versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 4. Segundo a crença antiga, os sepulcros eram esconderijos de espíritos maus e os endemoniados tinham uma tendência natural de ocupar esses lugares, uma vez que fossem impelidos da sociedade. Existem várias categorias entre eles. Há uma casta semelhante a serpentes que se rastejam pelo chão. Marcos capítulo 9, versículo 20. Há uma outra casta que são mudos e surdos. Em Marcos capítulo 9, versículo 25. Certamente eram tão maus e obstinados que Deus lhe tirou o direito de ouvirem e falarem. Acredita-se. Há uma espécie semelhante a rãs. Apocalipse 16, versículo 13. Os de tal aparência infestam os lugares úmidos e enlamados, como poços, lagos e rios. Mateus capítulo 8, versículo 32.
Apocalipse 9, versículo 2 e 3. Apocalipse 16, versículo 13. Essa espécie procura destruir suas vítimas pelo processo de afogamento. Marcos capítulo 9, versículo 25. Mas também são seres rebeldes e revoltados, capazes de incitar a guerra. Em Apocalipse 16, versículo 13 e 14. Encontramos o caráter destas hordas do mal. Veja o que descreve João. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espírito de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha. Naquele grande dia, o Deus Todo-Poderoso. 3 pontos importantes devem ser anotados aqui, e cada um com significado especial. Definição natural, definição específica e definição escatológica. Definição entre esses 3 pontos, definição natural, definição específica, definição escatológica, vamos falar sobre a definição natural. Definição natural. Para os especialistas, a rã é um animal gnatostomata, tetlapoda, anfíbia, batlachia, anura, faneroglosso e da família Ranidae. Cada um desses nomes arrevesados explica uma coisa. Por exemplo, gnatostomata quer dizer que a rã tem mandíbula única ao tórax. Tetlapoda refere-se a que tem 4 patas. Anfíbia, que leva 2 vidas, uma aquática e outra terrestre. Batlachia, que possui brônquias no primeiro estádio da respiração aquática. Anura, que é sem rabo. Rabo mesmo. Faneroglosso, que tem língua visível, e Ranidae, que é da família das rãs. A touro gigante, o nome vem do corachar. Lembra o bezerro ou um touro. A mais conhecida dos brasileiros e a única bem estudada nos Estados Unidos da América do Norte. E é um animal de comportamento bastante estranho, como explica o ranicultor Alcir de Longo. Ela tem sangue frio, que quer dizer não é como a gente. A temperatura do nosso corpo é constante entre 36 graus e da rã, como de outros animais de sangue frio, segue ao do ambiente estado, sempre 1 grau positivo acima. Assim, num dia frio de 10 graus, o corpo da rã estará com 11. Interessante, né? Assim, num dia frio de 10 graus, o corpo da rã estará com 11 graus. Num dia quente de 35 graus, ela estará com 36. Quanto mais quente, melhor. A rã se dá muito bem com o calor. Quase tudo na rã, ou com a rã, é estranho. A rã depende vitalmente de água, mas não bebe água. Veja, observe a água e o oxigênio pela pele. Ela absorve a água, a rã absorve a água e o oxigênio pela pele,
de tal maneira que, se ficar exposta 5 horas seguidas ao sol, ela morre. Definição específica. Eu falei sobre a definição natural, né? São 3. Eu vou falar sobre a segunda definição específica. No frio intenso, ela é hiberbena ou hiberna. Entorpecimento ou sono latérgico de certos animais e vegetais. Durante o inverno, reduz o metabolismo a quase zero, só ficando acesso ao coração. Nesse tempo, ela não dá as caras, não come, não cresce, igual as cobras. A rã troca de pele, come o seu próprio couro. E como este é rico em ação antibiotótica, garante-lhe muita resistência a doenças. Existe mais um detalhe curioso na rã. Quando girino, forma larvas pisciformes. Os anfíbios, anuros, a rã não tem boca, só um biquinho, sugador e estranho. Ao ficar adulta, sua boca vai tipano. Ao ficar adulta, sua boca vai de tipano a tímpano. Ele permite abocanhar de um golpe presas desproporcionais, como pinto de um dia, o pintinho de um dia nascido, camundongo, peixes e pequenas cobras. Ela come até cobra e lagartos e até outra rã, às vezes quase do seu tamanho. Que curiosidade, hein? Ela não mastiga o alimento, engole o direto e usa a distinção rudimentar do maxilar superior somente para segurar mais firme a presa. A língua nem se fala. É um açougue rapidíssima, principalmente para apanhar insetos em voo. Normalmente a rã só se interessa por alimento vivo ou em movimento. A rã touro não tem instinto natural. Ela devora tanto girinos como rãs formadas, bastando apenas que não veja resistência. Ainda 2 outras curiosidades nestes seres estranhos e misteriosos. Parece que as rãs definem cores e teriam mais preferência pelo azul, cor da bandeira nacional de Israel, do que pelo vermelho, cor da bandeira nacional das hordas asiáticas. Terceira definição escatológica. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Apocalipse 16, versículo 13. Esse elemento envolve uma certa aparência daquilo que foi visto no Egito, em sua segunda praga, a das rãs. Em Êxodo capítulo 8, versículo 1, vemos apenas 3 espíritos, mas demoníacos. Eles explicam as grandes hordas de rãs naturais. Como equivalente à rã, é um animal imundo, conforme a lei cerimonial, é um sinal de maldade. O Dr. Win Malgo declara que o segue rãs são estranhos, seres anfíbios. Elas vivem tanto nas escuras, em lameadas profundezas, como no solo firme sobre o sol. Elas podem ocultar
a fantasia dos homens. Elas têm membros semelhantes a eles. O que chama a atenção são os seus olhos extremamente grandes e o volume desproporcional. Apenas os machos possuem instrumento vocal e usam-no unicamente no famoso coachar. A diferença entre o macho e a fêmea, para quem olha, está no tamanho do ouvido. No macho é equivalente ao dobro do tamanho do olho da fêmea. O ouvido e o olho são do mesmo tamanho. Muitas vezes elas surgem repentinamente das profundezas. Uma rã tem algo de misterioso e sinistro. Vejamos agora o alcance do argumento. O zoroastrismo dividia os animais em duas categorias, bons e maus, mais ou menos como faziam os judeus em limpos e imundos. A rã era um animal imundo. Portanto, em esses três espíritos imundos, que são retratados aqui como sendo, entre aspas, espíritos de demônios, tal como as suas fontes originais. O dragão e as suas duas bestas exemplificam sumariamente o caráter dos espíritos imundos, denominados demônios. Os demônios são seres reais. Nisso se dá o fato de poderem ser contados. Lucas capítulo 8, versículo 3. Não gosto de andar só, mas em bandos, e às vezes muitas companhias. Marcos capítulo 16, versículo 9, Lucas capítulo 11, versículo 26. Eles mesmos disseram: Legião é o meu nome, disseram para Jesus, porque somos muitos. Marcos capítulo 5, versículo 9, a parte B. Eles têm personalidade, falam, gritam, etc. Marcos capítulo 8, versículo 31, Lucas capítulo 8, versículo 28. Eles conhecem o Senhor Jesus e reconheceram a sua autoridade suprema. Em Marcos 8, ou Mateus capítulo 8, versículo 31 e 32. Este fato nos faz lembrar a interessante passagem de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Também os demônios creem e estremecem. Eles reconhecem que Jesus era realmente aquilo que dizia ser. Marcos capítulo 1, versículo 24. E Marcos capítulo 3, versículo 11. Mas isso, quando aplicado à crença demoníaca, não se define como reverenciado ou referenciando o caráter da santidade divina. Mas sim, eles reconheceram o seu supremo poder pessoal. Por isso, estremecem. Rogaram a Jesus que os não enviasse para fora daquela província. Em Marcos capítulo 5, versículo 10. Que segundo o contexto de Lucas capítulo 8, versículo 31, isso queria dizer não irem para o abismo. Tem pavor espantoso ao nome Jesus, pois para eles quer dizer autoridade em grau supremo. Marcos capítulo 16, versículo 17. São seres corrompedores, corrompedores da sã doutrina. 1 Timóteo 4, 1, que diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então são seres corrompedores da sã doutrina. Seu líder espiritual é um príncipe chamado Beelzebul. Lucas capítulo 11, versículo 15. Tornam as pessoas possessas. Mas isso não quer dizer que todas as perturbações psicomáticas ou mentais sejam perturbações demoníacas. Há doenças que são meramente patológicas e psicomáticas. Em algumas das vezes,
por falta de discernimento e maturidade divina, se atribui a um demônio como seu equivalente. Jesus curou uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, em Lucas capítulo 13, versículo 11, que não era endemoniada, por 3 razões. Primeiro, Jesus se dirigiu à mulher e não ao demônio, como sempre fez em outras oportunidades, né? Mateus capítulo 17, versículo 18. E Marcos capítulo 5, versículo 8, e etc. Segundo, Jesus pôs as mãos sobre ela, versículo 13. E o que nunca fez durante seu ministério terreno com endemoniado algum. Uma única vez após curar um jovem endemoniado, Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Marcos capítulo 9, versículo 27, a parte B. Mas no versículo 26 da mesma sessão disse: e ele e o demônio, clamando e o agitando, ou com violência, saiu. Isso, portanto, mostra que o moço já tinha sido liberto. Terceiro, Jesus disse a esta filha de Abraão, Lucas capítulo 13, versículo 16, isto é, e ela não era uma pecadora, e sim uma crente, conforme o padrão divino. Em Gálatas capítulo 3, versículo 7, 9 e versículo 29. Ora, segundo nos é dito, tem sido presenciado por nós na prática, quando o indivíduo se torna escravo do diabo, isso atinge sua vida e seus atos e mente. O Dr. Nevius diz que existem 5 aspectos ou fases nas relações dos demônios com os homens. Mais na frente, num trecho de seu livro, Possessão Demoníaca e Temas e Conexos, ele descreve esses aspectos. Vejamos. Primeiro aspecto: tentação. Tentação na forma de sugestão espiritual. Essa misteriosa influência vinda de um mundo invisível, a qual tanto incrédulos como crentes estão continuamente expostos. A referida, ou melhor dizendo, é referida muitas vezes na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, a tentação. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, primeira carta de João capítulo 4, versículo 1. Segundo, obsessão, que alguns consideram como a primeira fase da possessão demoníaca. Trata-se de demônios trata-se de demônio demoníaco que é resultado da entrega voluntária habitual à tentação ou às tendências pecaminosas. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19. Nesse caso, embora os indivíduos já estejam sob um horrendo domínio demoníaco, contudo são perfeitamente livres. Seguem os ditames de suas próprias vontades e retém as suas próprias personalidades. Terceiro aspecto: crise ou transição. A fase caracterizada por uma luta em torno da posse, quando o indivíduo resiste, algumas vezes é bem sucedido. Em Marcos capítulo 15, Mateus capítulo 15, versículo 22 ao 28, Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Quarto, possessão, que com referência à pessoa pode ser designada como sujeição e subservivência. Palavrinha difícil. Como sujeição e sobrevivência. E com referência ao demônio. Treinamento, desenvolvimento,
Uma das principais características dessas fases é a adição de uma nova personalidade. Somente as pessoas que chegaram a essa fase é que se aplica apropriadamente o termo possessão. Em Marcos capítulo 9, versículo 17 a 27. Quinto, capacidade demoníaca. Quando a pessoa já desenvolveu capacidade para ser usada e se dispõe para isso, já é escravo do demônio, treinado, acostumado, voluntário. Na linguagem moderna, um médio desenvolvido. Chama de médio desenvolvido, na verdade é escravo de Satanás. Os demônios, em harmonia com a sua natureza e seu caráter, estão continuamente ocupados em sua obra de subjugar homens para o serviço de Satanás e de propagar tanto as enfermidades como a contaminação espiritual. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Seu destino final é o lago de fogo. Eu quero falar também sobre Belzebu. Mas Belzebu, bem conhecido, né, pelos cristãos, mas alguns deles dizem: ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios, disseram para Jesus. Isso é blasfêmia, amados. Talvez você tenha dúvida sobre o que é blasfêmia. Blasfêmia é transfigurar alguém. Foi isso que os fariseus fizeram com Jesus. Ele era o Filho de Deus, chamaram ele de Belzebu. Então, com a blasfêmia contra o Espírito Santo é você transfigurar o Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo é o espírito imundo. Cuidado. Você vê alguém usado por Deus, antes de fazer qualquer julgamento, primeiro, adquira o dom de discernimento. Segundo, para que você não venha cometer um pecado imperdoável, nem neste século, nem no vindouro, que seria a blasfêmia. A palavra blasfêmia é transfigurar alguém. Belzebu, príncipe dos demônios, é também um dos nomes de Satanás. Mas, restritamente falando, o vocábulo significa Senhor das moscas. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 2, versículo 3, segundo Reis, capítulo 6, versículo 16. Mas aí aparece sob a forma substantiva indeclinável. Baal-Zebub. Baal-Zebub, que seria Senhor Deus de Clon. No sentido profundo, Zebul deriva-se de Baal, Zebul, do hebraico pós-antestamentário do Antigo Testamento, Zebel, que significa esterco, estrumes. Portanto, um nome completamente desprezível. Os arameus, porém, o concebiam como sendo o Senhor da amizade. No Novo Testamento, essa palavra ocorre 7 vezes como o sentido de um demônio principal. No Antigo Testamento, Belzebu é apresentado como sendo um deus filisteu, que, segundo se diz, trouxe também influência no reino de Israel. Segundo Reis, capítulo 1 e capítulo 2. No Novo Testamento, ele aparece como sendo o príncipe dos demônios, cuja realidade os judeus conheciam. A sede do seu governo centraliza-se na esfera onde habitam os demônios. Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 12. Em príncipes, que seria plural, né, príncipes no plural. Talvez ele seja um dos tais, sendo um elevado poder espiritual. É denominado chefe destas hostes demoníacas, semelhantes a rãs, que são espíritos raquíticos que se vão secando e,
pousando nos lugares imundos da terra, como fazem as moscas. Marcos capítulo 9, versículo 18. Apocalipse 16, versículo 13 e 14. No Antigo Testamento são chamados de demônios todos os deuses de Canaã. De igual modo, são chamados ídolos no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 a 21, por cuja razão Baal, sendo um ídolo principal, foi incorporado no Novo Testamento como o nome profético de Belzebu. Na concepção dos judeus desviados, o poder desse personagem podia ser invocado na cura da pessoa humana. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 3, em Marcos, capítulo 3, versículo 22, e Lucas, capítulo 11, versículo 15. Belial, outro nome, Belial. E que concórdia, olha o que Paulo fala aqui, que profundo. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Belial. E que concórdia entre Cristo e Belial. Esse vocábulo Belial é também um dos nomes de Satanás, mas em sua aplicação profética. O nome em hebraico é Beli-Ia, que significa Senhor da Noite, enquanto que no campo moral traz a ideia de sem valor. Assim, filhos de Belial seriam, pois, homens levianos, de baixo caráter. Nos escritos de nos escritos de Queura, Belial aparece como o nome do espírito maligno. Deus criou dois espíritos segundo este conceito, o espírito da luz e o espírito ou anjo, mensageiro das trevas, Belial, sendo que os dois exercem seu poder no presente. Belial é o anjo da malevolência que vive no coração dos seus seguidores, os filhos das trevas. A Septuaginta, o LXX, traduz a palavra Belial como inutilidade, ímpio, transgressor, peste, etc. Mas na literatura judaica pós-bíblica, Belial, em grego, é Beliar. É o nome de um personagem, precisamente o anticristo, ou a encarnação do mal. Outros rabinos atribuem-lhe o significado mundo dos mortos. 1 Samuel capítulo 22, versículo 5 e Salmo de número 18, verso 4. Ou seja, local onde não se pode voltar. Ou ainda como no contexto do argumento Senhor da Noite. No Novo Testamento, este personagem era conhecido. Paulo diz ser ele um antagonista. Paulo diz ser ele o antagonista, né? Antagonista de Cristo, que queria arrogar para si uma comunhão paralela com os seus santos, segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 15. Precisamente ele ali é retratado como um espírito de baixo caráter, infiltrado de vilância, ou infiltrador de vilania, né? Corrigindo aqui a palavra, infiltrador de vilania. Juízes capítulo 19, versículo 22 ao 26. Os dois nomes que acusaram Nabote eram filhos de Belial. 1 Reis capítulo 21, versículo 10 e versículo 13. Aplica-se também este capítulo aos 200 guerreiros de Davi. 1 Samuel capítulo 30, versículo 22. Mas, anteriormente, eles já tinham zombado de Saul. 1 Samuel capítulo 10, versículo 27. A arma mortal usada por Belial parece ser o desprezo. A forma Belial aparece somente em alguns poucos manuscritos posteriores.
e nos manuscritos gregos. Não obstante, Belial é o texto grego original neste ponto, conforme lemos na BCPL e nos MSS latinos da Vulgata e etc. Belial é a forma hebraica, ao passo de Beliar é uma forma grega. O intercâmbio entre o comentarista L e R é bastante comum em qualquer idioma. Podendo ser ilustrado na língua portuguesa em vários países onde seria o mesmo. Intercâmbio tem lugar. Talvez fosse mais fácil para os gregos pronunciarem a palavra com o final do R. Do que com o L. Final, ou talvez tudo, pensam alguns, não tivessem passado de um desenvolvimento ao acaso no emprego dessa palavra. Muitos eruditos veem nesse personagem Belial uma reprodução do Azazel, do livro de Levíticos, capítulo 16, versículo 8, versículo 10 e versículo 26, etc. Vem do termo Anzazel, em nossa versão corrente, bode emissário. Vocábulo que ocorre somente 2 vezes na descrição sobre o dia da expiação. Levíticos 16, versículo 8, versículo 10 e versículo 26. O Dr. F.W. Glant discute o assunto em seu Número. Ele diz assim, numerical, de Bíblia, da seguinte forma: para o povo há 2 bodes aqui, e aqui também há diversidade, pois servem a fins distintos. Isso é dado detalhadamente e carece de algumas explicações. Lançam-se sorte sobre os 2 bodes para determinar o seu destino. Um é para o Senhor e outro para o bode emissário. Nesse último, a versão revisada põe para Azazel, invocando assim a sua forma hebraica primitiva. O Dr. A. Van Selme, D.D., professor de línguas semíticas e da Universidade de Petrolias, faz 4 interpretações aqui. A palavra denota o bode emissário e pode ser explicado como bode Wes, que se vai de Azal. Esta forma, na realidade, é a mais antiga e a mais corrente, por ser também adotada pela LXX, né? A Septuaginta, e pela versão VG, latina, que supõe o vocábulo Azazel, derivado da raiz azal, com o sentido de afastar. Pois bem, amados, não deu para terminar nesse CD que eu estava ensinando ali. Eu vou terminar no último CD desta coletânea o assunto. Também vou falar sobre os anjos na vida diária. Os anjos sempre perto de nós. Como que eles estão atuando, né? Na atualidade, como nossos defensores, nossos protetores. Então não perca de adquirir também o último CD, de ouvir esse último CD desta coletânea bíblica sobre os anjos. Eu também quero fazer um apelo aqui, porque ninguém faz a obra do Senhor sozinho. A gente precisa de ajuda, de patrocínio. Deus colocou no meu coração, além de fazer coletâneas de estudo bíblico, eu tenho no meu coração trabalhar mais com estudo bíblico do que com mensagens, né? Tenho também alguns DVD, livros escritos, com estudos bíblicos em áudio, apostilas. Esse vai ser o meu foco principal.
E ninguém, como eu disse, né, anteriormente, faz a obra de Deus sozinho. A gente precisa de ajuda, precisa de patrocínio, precisa de pessoas que acreditem no ministério nosso. Tem alguns CD, eu já falei até na finalização dos CDs, sobre angiologia, pedindo uma oferta missionária, uma ajuda. Eu sei que Deus vai levantar pessoas que vão nos ajudar nesse trabalho missionário, nesse trabalho de ensinar a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Timóteo que aquele que ensina a palavra de Deus, o presbítero, que ensina a palavra de Deus, que se dedica na doutrina, é digno de duplicada honra. Então a Bíblia também diz lá em Daniel capítulo 12, versículo 4, que os que muito ensinam a justiça, versículo 3 e 4, resplandecerão como o sol do meio-dia. Está entendendo? Então uma grande responsabilidade ensinar. Ensinar não é para qualquer um. Ensinar é um dom de Deus. E Deus tem nos chamado aí para esta área de ensino. Estamos ainda nos aperfeiçoando. Talvez você veja algum erro, algumas coisas. Ninguém é perfeito, meu amado. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Eu vou estar deixando aqui meus telefones no finalzinho. Entre em contato, nos ajude. A gente precisa de ajuda. Também quero deixar aqui, como eu falei sobre esse apelo, eu quero falar sobre o número da minha conta bancária. É da Caixa Econômica. Qualquer lotérica dentro do Brasil, qualquer lotérica você consegue fazer o depósito para ajudar o nosso ministério. Em todos, eu sempre vou estar citando aqui no final o número da conta, mas também em todas as capinhas do CD, todo o material nosso, você vai ver ali o símbolo do nosso ministério, né? E você também vai ver os números para contato, e você também vai estar vendo ali o número da conta bancária. Ajude, você que é empresário. Talvez você diga assim, irmão, eu não sou empresário, não tenho condições de ajudar. Mas se você... Eu vou contar uma ilustração rapidinho. Conta-se que um dia estava pegando fogo na floresta. E de repente, um beija-flor enchia o biquinho de água e jogava para apagar o fogo. O leão, o urso, os outros animais falaram, mas por que você está fazendo isso, beija-flor? Você não vai conseguir apagar o fogo. Ele disse, eu estou fazendo a minha parte. O que eu quero dizer com isso? Se cada um fizer a sua parte, você ajudar com 10, um empresário ali, alguém que tem condições de ajudar com R$100, outro ajudar com R$20, outro ajudar com R$50, alguém que Deus tocou lá, vendeu uma propriedade, irmão, vou ajudar teu ministério, né? Uma herança, uma propriedade, uma causa na justiça, vou ajudar teu ministério, eu vou dar R$1.000 para ajudar você, eu vou dar mais, você vai estar investindo na obra de Deus, irmão. Eu nunca vi ninguém perder, pastor Ricardo, por investir na obra de Deus. Ninguém. Eu sempre cito o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 ao 13 ali. Ninguém perde por investir no reino de Deus. Está entendendo? A gente que, enquanto, irmãos, eu não tenho patrocínio, tem que estar trabalhando, tem que estar correndo lá das outras coisas. Porque se eu não correr, eu pereço. Mas se eu tenho patrocínio, tenho condições, eu vou poder me dedicar muito mais na obra de Deus. Como você tem visto aí no decorrer de toda essa coletânea de estudo bíblico, eu não sou um vagabundo. Estou pedindo oferta para ficar em casa. Eu tenho visão. Tenho a visão de montar um grupo de discipulados, um grupo de obreiros para discipular. Está entendendo? Eu tenho uma visão ampla do reino. Tá bom, amados? Ajude, entre em contato conosco pelo telefone. Vai estar também o meu Facebook, né? O endereço do meu Facebook ali na capa dos CDs. Todo o nosso material, telefone para contato. Eu quero deixar o número da minha conta aqui. Caso você esteja em dúvida, vai estar também na capa do CD. É o 3510 013 0000 481, dígito 5. Caso você esteja em dúvida sobre o 0, são 5 zeros, tá? É 3510 013 000 481, dígito 5. Os telefones para contato para seminário, palestras, congressos, né? Entre, feche a agenda conosco. Os telefones são esses: o 9825 2803, 9825 2803 e o 9791 5195.
E o residencial é o 36669232. Ou, como você preferir, é o 36669232. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.